perder tempo, eu vou diretamente, direto e reto até Francisco Garcia. Porque temos duas situações. A marcação do pênalti, mas antes a checagem da condição legal ou não, impedimento ou não. Aí, beleza. E aí, Chico, é com você. Ai, essas linhas, meu Deus do céu. No VIP, hein, o mano? tal Pensa do no camarote. Sim, mas vamos por partes. Vamos começar pelo pênalti. O Michel Araújo, na minha opinião, ele deixa a perna. Quando ele deixa a perna, ele faz esse movimento adicional, ele tem o contato, né, no Luiz Araújo. E aí, se é o suficiente ou não, mas eu acho que ele correu o risco. O pênalti eu não discuto. Para mim, o pênalti existe por esse movimento adicional do Michel. Quando ele passa, né, pelo Luiz Araújo, ele deixa a perna. Quando ele deixa a perna, ele toca na canela do Luiz, o Luiz cai. E para mim o pênalti aconteceu. A grande polêmica é, que imagino eu, o tema da reclamação do São Paulo, o impedimento na origem, né? Porque, de novo, a gente vê a falta de transparência entre o que é marcado e o que a gente vê. Falo isso há muito tempo aqui. Com uma definição muito ruim, aí o CNM coloca na conta da detentora dos direitos, mas eu acho que a gente tem que mudar isso, cara. A CBF tem um faturamento, ela só aumenta o seu faturamento anualmente. A gente não tem ainda a linha gol, não gol, que na verdade temos a tecnologia e não implementamos porque, segundo a CBF, falta recurso. Agora, se na nossa principal liga a gente não tiver investimento para apurar lances que cruzam a linha ou não, para ter um impedimento, sei lá, semiautomático, como foi na Copa do Mundo, a gente vai continuar batendo cabeça. Porque esse tipo de lance não convence. Não convence. Por mais que a gente tenha que confiar na tecnologia, a gente olha a imagem do Luiz Araújo e ele me parece claramente impedido, porque o jogador que está no centro, ali na meia-lua, tá um pouco atrás, né, em relação ao Luiz Araújo. Então, por que a gente precisa confiar na tecnologia? Tecnologia, vale lembrar que, certa vez, Leonardo Gaciba, presidente da comissão de arbitragem, disse que ela é falha sim. Que dependendo da forma como você opera, ela pode acabar tendo erros. Então, por que a gente tem que confiar? E aí o que a gente vê não é convincente, a gente vai continuar nessa, né? E o protocolo, ele exige que o árbitro, nesse caso, fique esperando a decisão do VAR, que traça as linhas. Então, não é o árbitro do jogo ali que decide se estava ou não estava impedido. Foi traçada a linha e o comando vem de cima do Rafael Trace, que deu condição legal e, portanto, na sequência, qual foi o lance produzido? O pênalti, e a marcação de pênalti aconteceu. E aí eu quero saber de vocês, Gary. Não, o Negrão tá... Ai, pobrezinho. Não é choro, Rê. Pra mim a questão é assim, o São Paulo fez um grande jogo no Maracanã com um time reserva, enfrentando um Flamengo titular, no Maracanã lotado, que é muito difícil. E pra mim, no meu ponto de vista, foi prejudicado nesse lance. Primeiro, a questão do impedimento, o que nos resta é acreditar na tecnologia. Só que o Chico falou, a tecnologia ela é operada por seres humanos, que erravam em campo, por exemplo. Árbitros que erram em campo e que estão lá na tecnologia agora. Então tem toda essa questão que não é transparente pra nós. A imagem não é transparente. O que eu vejo aqui... Ela não é conclusiva, ela não é definitiva. O que eu vejo a olho nu é outra coisa do que foi aplicado em campo. E o pênalti, pra mim, eu vejo uma questão diferente da do Chico. Pra mim, o Michel tira o pé. E o Luiz Araújo, ele percebe um mínimo contato e já se joga de um jeito assim e acontece. Mas pra mim, o São Paulo foi prejudicado e tá certo de mandar ofício. Só que não adianta nada a gente... os clubes, cada um por si, manda ofício aqui, manda ofício ali. Se amanhã vai ser beneficiado e não vai... deixou o pé. E não vai reclamar na CBF também, não vai falar nada. E daí vai reclamar que outro clube tá reclamando. Não adianta nada. E também eu acho que tem, às vezes é complicado você comparar lances, mas a gente compara mesmo. Mas aquele jogo não aconteceu. E eu falei pra vocês, acho que o lance mais escancarado de todos é aquele da Copa do Brasil do ano passado, no qual não foi checado um impedimento do Caleri e foi marcado um pênalti. O São Paulo faz o pênalti, converte a penalidade na Copa do Brasil diante do Palmeiras, leva para os pênaltis, se classifica e aí tem esse prejuízo. Todo mundo acaba tendo prejuízo, infelizmente. Não acho natural. Agora, Denilson, a gente vê que essa linha ela é muito ajustada. E eles demoraram, mas demoraram para chegar ao veredito final. Esse lance de linha muito ajustado, para mim, tinha que ser mesma linha, velho. Tinha que validar o gol. O mesmo caso lá a gente falou aqui do Grêmio, lá do impedimento do Reinaldo. Para mim, mesma linha, segue o jogo, tem que beneficiar o gol, a jogada de ataque, enfim. E aí esse lance é muito parecido. E aí eu tô com a mesma opinião do Sgarbi aqui em relação ao pênalti. Mas eu falei aqui, né, Leirão, o Michel Araújo, eu vi uma fala do Michel, uma escrita, né, na verdade, no Instagram do Michel Araújo, um desses Instagrams aleatórios, ele falando da boa atuação do time e tal, mas que ele tentou ajudar ali e o pênalti aconteceu. O Michel Araújo falando isso, o autor do pênalti. Ele correu então, um risco, né?
Ele E aí correu um eu falei, risco no dele. último eu lance, falei, poxa, aí Quando cai ele por deixa terra. a perna, ele corre o Aí risco. cai por terra os meus argumentos aqui, assim, não Ulisses, dá. você, Eu não começando pelo marcaria pênalti, não. você marcaria ou não? Sgarbi e Denilson não marcariam a penalidade, independentemente da polêmica do impedimento ou não. Sim. E você, Ulisses? Obviamente que não foi pênalti, isso é claro. Tanto é que o jogador do Flamengo fica com os dois pés. Não, claro não é, Ulisses. pra mim, Obviamente eu não senão a acho gente é um... também. Deixa eu falar pra né, vocês, na minha opinião é claro. Não, bom, entendeu? Eu tô dando a minha opinião. Porque eu não tá tô colocando falando por como você. fato. E quando você vê quando tem opiniões desses livrinhos de divergentes, não regra, existe um fato. desses livrinhos de regra que não valem nada, não porque fala- o que vale é a fala isso pra interpretação. arbitragem, fala isso pra não preciso arbitragem. falar, o povo tá vendo. Tá bom. O povo tá vendo o que a arbitragem tem feito, o povo tá vendo que o VAR tem feito. estudar é ruim, eu não estudar é preciso, ruim, não, não estudar é precisa de importante. livro. Não, estudar é importante, é importante, mas os livrinhos de arbitragem são interpretativos. Nós Agora, interpretamos a cada um de um arbitragem jeito. não teve dúvidas quanto ao pênalti. O toque não foi suficiente para derrubar, tanto é que na Isso é subjetivo. Como você falou, interpretativo. O jogador do Flamengo, valoriza, ele né, fica Chico? em pé. Pô, você vai deixar eu concluir? Não, Luiz mas é Araújo, porque ele você tá valoriza. falando Entendeu? coisas... Quando você fica... Não dá pra Mas, ficar gente, a sua opinião valorizando ou não como verdade. valorizando, Desculpa. talvez foi Então falta, vai ficar a tua. Não dá Vai pra ficar a tua. Não, a Você gente tem não foi verdade de pênalti. tudo A aqui. gente tá num debate. Falou de arbitro, Não não é pode- debate. não pode ficar a sua Você opinião quer como fato. sobrepor Não, a é sua isso, opinião. é claro. O Claro que que vai... se a gente tem opiniões divergentes. Mas o cara Como que é deixa o claro? pé, não é suficiente para derrubar, o jogador do Flamengo fica com os dois pés em pé e depois ele se joga. Ele simulou. Pode pegar o lance, o cara se Bateu o joga. contato. Ó, É não vê verdade. quem não quer. Bateu o contato. Não vê quem não quer. O Ulisses tem contato. razão. Quando acontece o contato, o cara cai no lance. Ele não fica em Engraçado, pé e né? Se depois querem se falar joga. em contato, Ulisses tem teve um razão. baita contato Pô, no jogo pô. entre Grêmio e Fluminense no último lance. Chico tá aqui, E tá aí no ninguém outro fala jogo. nada, Ali é querem gritar. comparar A gente tá no outro contato. jogo. Ali é gritar. Agora, Aí, quero a ó, opinião também do o cara Everton fica em pé, Guimarães. mas dobra a perna. Everton, pra você, deixa eu ajeitar o cabelo aqui que tá Já bagunçado. fui lá no... Ah, Everton, quero a sua opinião. Pra você, pênalti ou Verdade. não nesse lance? Ele tá só rindo. É, né? Não, é que você já foi lá pra Sorrindo Porto só. Alegre. Você já foi lá pra Porto Alegre. Vai Calma, chegar lá, chegamos lá. Eu não posso perder a oportunidade só de cantar para Denilson Show. Dedê, 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 dedê. Pra mim, pênalti excelentíssimo. Pênalti agora que eu ia começar a cantar de novo, vocês pararam. Então é o seguinte, pênalti excelento, absolutamente excelento. Eu tô com o Ulisses nessa aí. Pra mim, ao contato, suficiente, absolutamente. Porque depois que dá uma encostadinha de leve, aí o atacante dobra a perna, rola no chão e tal, e aí o árbitro deu e tal. Dá. A questão das linhas me incomoda mais do que o pênalti excelente, porque aí eu tô um pouco com o Ulisses, um pouco com o Chico também, que é interpretativo, né? Então nós não podemos falar que o árbitro errou ao assinalar o pênalti, aí é questão de interpretação. A minha é de que não houve força suficiente, mas um toquezinho de leve, um choquinho, e aí o atacante valoriza, dobra o joelho e cai. Agora, a linha me incomoda muito, porque um frame para cá, um para lá, muda absolutamente o resultado do lance. Então fica muito nas mãos de quem está operando. Aí, nas mãos de quem está operando, eu não posso achar que todo mundo que está envolvido na arbitragem do Brasil, desde o alto comando até quem apita lá embaixo, nas ligas municipais, que é um poço de honestidade, um poço de competência. Não, assim como em qualquer outro segmento, você tem árbitro incompetente e você tem árbitro desonesto. Nesse caso aí, eu acho que é mais a incompetência e o equipamento que não ajuda, porque essa linha é inconclusiva. Se ele chega um frame para cá ou para lá, ele vai mudar o lance. Então, para mim, isso aí, sinceramente, estou com o Dedê também, né? Aliás, eu estou com todo mundo hoje, né? Nesse caso aí, quando é muito ajustado, aí não tem conversa, né? Fica realmente difícil de tomar uma decisão. Enquanto você não tem aquela tecnologia usada no Mundial Feminino, na Copa do Mundo, vai ficar essa discussão e não vamos chegar a lugar nenhum. Mas, para mim, pênalti excelente e a imagem inconclusiva na linha. Pelanes, quero sua opinião sobre o pênalti e sobre o impedimento também. Topete, hein? Renata, é o seguinte, gente, vamos lá. Sobre linha de impedimento, vamos fazer um exercício bem razoável aqui. Por que a linha de impedimento, ela só é debatida no futebol brasileiro? Por que na Europa não falam? Por que não é essa polêmica vazia? Porque é uma polêmica que precisa ser tratada, mas é culpa da ignorante CBF. A CBF, ela chancela a incompetência, ela chancela a irresponsabilidade e ela chancela também algumas pessoas começarem a pensar que é condicionado um jogo ou outro. O Everton falou muito bem, tem muito árbitro desonesto, tem árbitro incompetente, nesse caso incompetência porque a CBF não toma uma posição para tentar de uma vez por todas, com o uso da tecnologia, o que está certo, o que afere a realidade e o que não afere.
Enquanto eles não se posicionarem e eles são coniventes com o circo instalado no futebol brasileiro, a coisa não vai andar. Eu queria só trazer um último destaque que talvez tenha passado despercebido para muita gente. Pessoal, reparem na reação dos jogadores do Flamengo na hora que o árbitro marca com força o pênalti pro Mengão. Não tem um jogador do Flamengo que minimamente esboça uma comemoração. Time perdendo o jogo em casa, pelo menos tem uma possibilidade de empate. Ninguém comemora, um time abatido. Em relação ao pênalti ridículo marcado. Entendi o lado do Chico. Ok, ele abre a possibilidade por um contato, a gente não consegue aqui saber a dimensão da intensidade. Mas é um pênalti padrão Flamengo, que muitas vezes o árbitro, por medo do Flamengo, acaba marcando. Pênalti padrão Varmengo. Uma vergonha esse pênalti de ontem ter sido marcado, Renata. Capelanes, eu não acho uma vergonha. Eu acho que ele é polêmico, sim, mas não acho uma vergonha, porque a gente já viu pênaltis bem piores que foram marcados. Então não acho uma vergonha o pênalti. É vergonha também. Não acho uma vergonha. Agora, o impedimento é complicado, porque o São Paulo se sentiu prejudicado no impedimento, na linha traçada pelo Rafael Trace no jogo. Mas o Rei, só discordando do... Trace traçou a linha. Traçou errado, do meu ponto de vista. Traçou. Não, mas o Rei, só uma questão, discordando do Capela, pra mim não é pênalti padrão Flamengo, pra mim é pênalti padrão arbitragem brasileira. Porque é um Flamengo, tudo bem que não é a mesma arbitragem, mas é um Flamengo que, no meu ponto de vista, foi prejudicado também agora contra o Olímpia pela Conmebol. Numa arbitragem que foi ridícula também no jogo. Então, não tem essa questão de pênalti padrão Flamengo, pra mim.